Imagine-se sentado em silêncio à noite, cercado pela tranquilidade usual da sua casa, quando, de repente, um som estranho e inquietante ecoa pelo céu. Este som, profundo e metálico, parece vir de todos os lados, como se o próprio universo estivesse gritando para ser ouvido. Não é um trovão nem um som comum, é algo que não pode ser facilmente explicado. Isso é o que muitas pessoas ao redor do mundo têm relatado. Sons misteriosos que parecem desafiar a lógica e despertam mais perguntas do que respostas. De pequenas vilas remotas até grandes metrópoles, esses sons celestiais têm provocado inquietação. Moradores descrevem ruídos que variam de explosões surdas e estrondos a ecos que lembram trombetas. Alguns dizem que é como se o céu estivesse se abrindo, enquanto outros acreditam que são sinais do fim dos tempos. Esses relatos, somados à falta de explicações claras da ciência, têm levado muitos a buscar respostas nas escrituras e profecias antigas, especialmente na Bíblia. A questão é: esses sons são apenas fenômenos naturais que ainda não compreendemos ou seriam avisos divinos, um prenúncio de eventos profetizados nas Escrituras? Para entender esse enigma, precisamos mergulhar no contexto dos relatos, no significado das profecias bíblicas e no impacto espiritual que esses sons têm causado na sociedade moderna. Os primeiros registros desses sons datam de muitos anos atrás, mas ganharam maior notoriedade na última década graças às redes sociais. Vídeos de pessoas registrando sons estranhos ao redor do mundo se tornaram virais. Na Polônia, por exemplo, uma mulher gravou ruídos semelhantes ao som de trombetas em um campo vazio. Em outro vídeo, gravado no Canadá, o barulho se assemelha ao de metal sendo raspado com força, ecoando por uma floresta. Em ambos os casos, os sons são perturbadores e inexplicáveis, causando arrepios não apenas em quem os ouve ao vivo, mas também em quem assiste às gravações. As explicações científicas variam, mas nenhuma delas é conclusiva. Algumas teorias sugerem que os sons são causados por mudanças na pressão atmosférica, enquanto outras os atribuem ao movimento de placas tectônicas ou mesmo ao impacto de ventos solares na magnetosfera da Terra. Contudo, essas hipóteses deixam lacunas e não conseguem explicar por que os sons são ouvidos em regiões tão diferentes e em momentos aparentemente aleatórios. Por outro lado, muitas pessoas interpretam esses fenômenos como sinais espirituais. A Bíblia, por exemplo, menciona sons nos céus em várias passagens que prenunciam eventos importantes. No livro de Apocalipse, as trombetas tocadas pelos anjos são descritas como um anúncio de catástrofes e transformações que marcarão o fim dos tempos. Essas passagens ressoam profundamente com os relatos modernos, criando um paralelo intrigante entre os textos sagrados e os eventos que estamos vivenciando. Para os cristãos, a relação entre esses sons e as profecias apocalípticas é especialmente significativa. Muitos veem os relatos como um chamado à vigilância, um lembrete de que o cumprimento das promessas divinas está mais próximo do que imaginamos. Em Apocalipse 8:6, as 7 trombetas são mencionadas como sinais de juízo e mudanças cósmicas. Quando tocadas, elas desencadeiam uma série de eventos que afetam profundamente a Terra e seus habitantes. Esses sons modernos poderiam, de alguma forma, ser um eco dessas trombetas celestiais? Outro exemplo poderoso está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus fala sobre os sinais que precederão sua volta. Ele menciona terremotos, pestes, guerras e sinais no céu como indicadores de que o fim está próximo. Essas palavras, escritas há milhares de anos, têm um peso especial para os crentes que buscam interpretar os sons misteriosos como parte desse cenário.
Embora muitos vejam esses fenômenos como espirituais, outros preferem buscar explicações práticas e científicas. Ainda assim, mesmo entre os céticos, os sons levantam questões inquietantes. Afinal, como algo tão misterioso pode ser ignorado? Seja qual for a origem, uma coisa é certa: esses ruídos celestiais nos obrigam a refletir sobre nosso lugar no universo e a conexão entre o divino e o terreno. Além dos aspectos espirituais, esses sons também levantam discussões sobre o estado do mundo moderno. Muitos acreditam que vivemos tempos de grande transformação e crise, marcados por conflitos, desastres naturais e mudanças sociais. Para essas pessoas, os sons são um lembrete de que algo maior está em andamento, seja um aviso divino ou uma consequência das ações humanas sobre o planeta. Os sons misteriosos também nos levam a pensar sobre nossa relação com a fé e o desconhecido. Para os religiosos, é uma oportunidade de fortalecer a conexão com Deus, buscar respostas nas Escrituras e renovar a esperança em tempos incertos. Para os cientistas, é um desafio intrigante, uma chance de explorar fenômenos ainda não compreendidos e expandir nosso conhecimento sobre o universo. Independentemente da interpretação, o impacto desses sons na sociedade moderna é inegável. Eles geram discussões intensas, unindo pessoas de diferentes crenças em torno de um mistério comum. E em um mundo cada vez mais dividido, esses fenômenos nos lembram de que ainda há questões que nos conectam como humanidade. Porém, o que torna esses sons ainda mais fascinantes é a sua imprevisibilidade. Eles aparecem de forma aleatória, sem aviso, como se fossem um lembrete repentino de que há forças além do nosso controle. Talvez sejam apenas eventos naturais, mas também podem ser sinais de algo maior, algo que ainda não somos capazes de entender completamente. Para aqueles que acreditam, os sons são um convite à reflexão espiritual. Eles nos lembram de que, em meio ao caos e à incerteza, há uma promessa divina que nos guia. A Bíblia é clara ao dizer que Deus enviará sinais para alertar seu povo antes de grandes eventos. E ao olhar para o céu e ouvir esses ruídos, muitos se perguntam: será que estamos ouvindo esses sinais agora? Se você já ouviu falar sobre esses sons misteriosos ou tem sua própria interpretação sobre eles, esta é a oportunidade de compartilhar sua experiência. Afinal, cada testemunho ajuda a construir um quadro mais amplo desse fenômeno intrigante. Além disso, aproveite para se inscrever em nosso canal e ficar por dentro de conteúdos que exploram os mistérios do mundo e da fé. As discussões sobre os sons misteriosos nos céus inevitavelmente levam a reflexões sobre a relação entre ciência e fé. Para muitos, esses dois campos parecem opostos, como se fosse necessário escolher entre acreditar nas explicações científicas ou interpretar os fenômenos sob uma perspectiva espiritual. No entanto, será que esses dois mundos precisam ser tão separados? Na verdade, a história mostra que ciência e espiritualidade frequentemente se cruzaram em momentos de grande descoberta e transformação. Pense em cientistas como Isaac Newton, que acreditava que suas descobertas científicas eram, de certa forma, uma maneira de compreender melhor o plano divino. Até hoje, muitos pesquisadores buscam respostas não apenas para perguntas sobre o mundo físico, mas também sobre os mistérios do universo e da existência humana. Os sons misteriosos que ecoam pelos céus nos convidam a explorar essa interseção entre ciência e espiritualidade. Por um lado, cientistas têm buscado explicações práticas. Por exemplo, os sons podem estar relacionados a atividades geológicas, como o movimento de placas tectônicas. Esse fenômeno, conhecido como terremoto harmônico, ocorre quando as placas se movem de forma que criam vibrações sonoras audíveis em grandes áreas.
Outra hipótese sugere que os sons podem ser resultado de fenômenos atmosféricos, como mudanças bruscas na pressão do ar ou interações entre ventos solares e a magnetosfera terrestre. Essas teorias são plausíveis, mas enfrentam limitações. Por que os sons são tão diferentes em lugares distintos? Por que não conseguimos prever quando e onde eles ocorrerão? E, talvez o mais intrigante, por que tantos relatos descrevem os sons como trombetas ou ecos profundos, evocando imagens e simbolismos presentes em textos religiosos? Esse último ponto é o que mais conecta os fenômenos modernos às passagens bíblicas. No livro de Apocalipse, as trombetas tocadas pelos anjos anunciam uma série de eventos de grande impacto na Terra. Em Apocalipse 8, 10, 11, por exemplo, a terceira trombeta é tocada e uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, afetando as águas e a vida na Terra. Embora isso seja interpretado como uma metáfora ou uma visão espiritual, muitos acreditam que essas passagens têm correspondências com eventos reais, como desastres naturais ou até mesmo fenômenos cósmicos. Para aqueles que veem os sons misteriosos como sinais divinos, as Escrituras oferecem um guia claro sobre como interpretá-los. Além das trombetas do Apocalipse, outros livros bíblicos mencionam sinais no céu como indicadores de mudanças espirituais e sociais. Em Joel 2:30-31, Deus diz: "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Esses versículos, que também são mencionados no livro de Atos no Novo Testamento, têm sido associados a eventos como eclipses solares e lunares, além de fenômenos atmosféricos incomuns. No entanto, é importante notar que a Bíblia frequentemente usa linguagem simbólica para transmitir mensagens espirituais. Isso significa que, embora esses sinais possam ter uma manifestação física, seu verdadeiro significado reside no impacto que tem sobre nossa fé e nossas ações. Quando olhamos para os sons misteriosos à luz das Escrituras, somos levados a refletir sobre o propósito desses sinais. Eles são apenas fenômenos naturais que nos intrigam e assustam, ou são mensagens que nos convidam a mudar nossas vidas? Para muitos crentes, a resposta está na segunda opção. Os sons são um chamado à vigilância, uma oportunidade de se preparar para o cumprimento das profecias e o retorno de Cristo. Esse entendimento não é novo. Ao longo da história, diferentes civilizações interpretaram fenômenos celestiais como mensagens divinas. Os antigos maias, por exemplo, acreditavam que eclipses solares eram um sinal de que os deuses estavam insatisfeitos e exigiam mudanças na conduta humana. Da mesma forma, na tradição judaico-cristã, os céus são frequentemente descritos como uma tela onde Deus escreve suas mensagens para a humanidade. No entanto, mesmo para aqueles que não compartilham dessas crenças, os sons misteriosos têm um impacto psicológico e social significativo. Eles nos lembram de nossa vulnerabilidade como seres humanos e de como ainda há muito que não entendemos sobre o universo. Essa sensação de mistério pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade de crescimento. Afinal, é nas perguntas sem resposta que encontramos o impulso para buscar conhecimento e conexão. A conexão com o divino pode ser fortalecida em momentos de mistério e incerteza. Para os cristãos, isso significa buscar conforto na oração, na leitura da Bíblia e na comunhão com outros crentes. Um versículo que ressoa com esse sentimento é Isaías 41:10. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa de proteção divina é especialmente relevante em tempos de medo e confusão.
como os que os sons misteriosos podem causar. Mas e para aqueles que buscam respostas além da fé? A ciência também oferece um caminho para explorar o desconhecido. Estudos sobre acústica, geologia e fenômenos atmosféricos podem nos ajudar a compreender melhor a origem desses sons. Contudo, mesmo com todo o progresso tecnológico, a ciência enfrenta limites. Há questões que talvez nunca consigamos responder completamente, e isso é parte da beleza e do desafio de viver em um universo tão vasto e complexo. Enquanto isso, os sons continuam a ser ouvidos em diferentes partes do mundo, alimentando debates, inspirando teorias e provocando mudanças de perspectiva. Talvez nunca descubramos com certeza o que eles significam ou de onde vêm. Mas em vez de focar apenas no mistério, podemos nos perguntar como esses sons nos fazem sentir. Eles nos conectam com algo maior? Eles nos inspiram a ser melhores? Seja qual for sua crença ou interpretação, uma coisa é certa: os sons misteriosos nos convidam a olhar para o céu e refletir sobre nosso lugar no mundo. Eles nos desafiam a pensar além do imediato, a considerar possibilidades que vão além do que podemos ver ou tocar. E nesse processo, encontramos uma oportunidade única de crescimento, tanto intelectual quanto espiritual. Por isso, convidamos você a refletir sobre o impacto desses fenômenos em sua própria vida. Se eles despertam medo, use esse sentimento como um chamado à ação. Se despertam curiosidade, deixe que isso o inspire a buscar mais conhecimento. E se despertam fé, permita que essa fé o guie em tempos de incerteza. Este é o momento de abrir o coração e a mente para as possibilidades. Não importa se você acredita que os sons são sinais divinos ou eventos naturais. O importante é como eles nos conectam com o mistério e a beleza do universo. Se você está tão intrigado quanto nós, inscreva-se agora em nosso canal para explorar mais sobre esse e outros mistérios que desafiam nossa compreensão. Juntos, podemos buscar respostas e encontrar significado no desconhecido. Os sons misteriosos do céu não são apenas um fenômeno recente. Relatos de ruídos incomuns vindos das alturas existem há séculos. Culturas antigas registraram suas experiências com sons inexplicáveis, muitas vezes interpretando-os como mensagens dos deuses ou presságios de eventos significativos. Esses relatos históricos nos mostram que o fascínio e a preocupação com esses fenômenos não são exclusivos da nossa era tecnológica. Na Bíblia, os sons celestiais desempenham um papel crucial em várias narrativas. Um exemplo poderoso é encontrado no livro de Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. Relata-se que o monte estava envolto em fumaça, trovões e o som de uma trombeta que crescia cada vez mais forte. Êxodo 19, 16, 19. Esse som não era apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação direta da presença divina, um lembrete de que Deus estava se comunicando com seu povo. De forma semelhante, no livro de Apocalipse, as trombetas desempenham um papel central nas profecias sobre o fim dos tempos. Cada trombeta tocada pelos anjos marca um evento significativo, como desastres naturais, mudanças cósmicas e intervenções divinas. Esses sons simbolizam tanto juízo quanto redenção, destacando a dualidade das mensagens divinas, alerta e esperança. Mas o que torna os sons misteriosos atuais tão intrigantes é a sua imprevisibilidade e a ausência de explicações claras. Diferentemente dos sons descritos nas Escrituras, que são sempre acompanhados por uma mensagem explícita ou um evento marcante, os ruídos modernos parecem surgir do nada, sem um propósito evidente. Isso os torna ainda mais desafiadores de interpretar, especialmente para aqueles que buscam um significado mais profundo.
Além das explicações espirituais, existem teorias que sugerem que esses sons podem estar relacionados a fenômenos tecnológicos. Alguns especulam que eles podem ser causados por experimentos secretos ou projetos militares de alta tecnologia. Outros acreditam que podem estar ligados ao uso de infraestruturas gigantescas, como antenas e sistemas de comunicação avançados. Embora essas ideias sejam intrigantes, nenhuma delas conseguiu fornecer uma explicação abrangente para os sons ou sua distribuição global. Curiosamente, a presença desses sons em diferentes partes do mundo também nos lembra de nossa interconexão como humanidade. Vivemos em um planeta onde eventos locais podem ter repercussões globais. E esses fenômenos misteriosos nos lembram de que ainda há muitos mistérios compartilhados que transcendem fronteiras culturais e geográficas. Porém, independentemente da origem dos sons, eles têm um impacto profundo nas pessoas que os ouvem. Muitos relatam sentimentos de medo e reverência, como se estivessem testemunhando algo maior do que eles mesmos. Esses sentimentos refletem a maneira como a humanidade sempre reagiu ao desconhecido, com uma mistura de curiosidade, fascínio e temor. Essa reação não é surpreendente. Ao longo da história, fenômenos misteriosos sempre foram catalisadores de reflexões filosóficas e espirituais. Eles nos forçam a considerar questões fundamentais. Qual é o nosso lugar no universo? Existe algo além do que podemos ver e tocar? Estamos preparados para enfrentar o desconhecido? Para os cristãos, esses sons são um convite a voltar às Escrituras e buscar orientação. A Bíblia nos exorta a estar vigilantes e preparados para os sinais dos tempos. Em Mateus 24:42, Jesus diz: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Essa advertência é um lembrete de que a vigilância espiritual é essencial, especialmente em momentos de incerteza. Enquanto isso, a ciência continua buscando respostas. Alguns estudos recentes sugerem que os sons podem ser causados por microquakes, pequenos tremores de terra que não são detectados por instrumentos tradicionais, mas que produzem vibrações sonoras. Outros apontam para fenômenos atmosféricos raros, como nuvens estratosféricas, que podem amplificar sons de baixa frequência. Essas explicações, embora plausíveis, ainda não conseguem cobrir todos os aspectos dos relatos, deixando espaço para mais perguntas. O que torna esses sons ainda mais impactantes é sua semelhança com eventos profetizados. Muitos cristãos acreditam que estamos vivendo os últimos dias, um período descrito nas Escrituras como cheio de sinais no céu e na terra. Os sons misteriosos se encaixam nessa narrativa, alimentando a expectativa de que algo grandioso está por vir. No entanto, também é importante lembrar que, ao longo da história, a humanidade já enfrentou outros momentos de grande transformação que foram interpretados como sinais dos últimos tempos. Epidemias, guerras e desastres naturais frequentemente levaram as pessoas a acreditar que o fim estava próximo. Apesar disso, a fé e a resiliência humana sempre prevaleceram, mostrando que, independentemente das circunstâncias, há esperança. Os sons misteriosos também nos desafiam a considerar o papel da tecnologia em nossas vidas. Vivemos em uma era onde quase tudo pode ser registrado, compartilhado e analisado em tempo real. Isso é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Embora possamos capturar fenômenos como esses sons em vídeos e áudios, a abundância de informações às vezes dificulta a separação entre o que é real e o que é fabricado. Por isso, é essencial abordar esses fenômenos com um equilíbrio saudável entre curiosidade e ceticismo. Precisamos estar abertos a explorar todas as possibilidades, mas também dispostos a questionar as fontes de informação e evitar conclusões precipitadas.
Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o impacto emocional e espiritual que esses sons têm sobre as pessoas. Eles despertam algo profundo dentro de nós, uma sensação de conexão com algo maior do que nós mesmos. Para alguns, isso significa buscar respostas na ciência. Para outros, é uma oportunidade de fortalecer a fé e a esperança. E falando em fé, é importante lembrar que, para os cristãos, esses sons podem ser vistos como um lembrete do poder e da presença de Deus. Eles nos convidam a refletir sobre nossa relação com o Criador e a viver de acordo com seus ensinamentos. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Esse versículo nos lembra de que, mesmo em meio ao mistério e à incerteza, Deus está no controle. Seja qual for sua crença ou perspectiva, os sons misteriosos nos oferecem uma oportunidade única de reflexão. Eles nos desafiam a questionar o que sabemos, a explorar o desconhecido e a buscar conexão, seja com o divino, com o universo ou uns com os outros. E agora queremos ouvir você. O que esses sons significam para você? Eles despertam fé, curiosidade ou apenas mais perguntas? Compartilhe suas ideias nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar explorando mistérios como este. Ao refletirmos sobre os sons misteriosos que ecoam pelo céu, percebemos que eles não apenas desafiam nosso entendimento, mas também nos forçam a reconsiderar nossa visão de mundo. Esses fenômenos nos colocam diante de uma dualidade intrigante. Por um lado, nos lembram de nossa pequenez em relação ao vasto universo. Por outro, despertam um profundo desejo de compreender o desconhecido, conectando ciência, espiritualidade e filosofia em uma busca comum por respostas. Para muitos, os sons misteriosos despertam memórias de histórias bíblicas que falam sobre a intervenção divina através de sinais audíveis. A Bíblia é rica em exemplos que descrevem Deus se comunicando com a humanidade por meio de sons. No livro de Salmos, por exemplo, o autor escreve: "A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa." Salmos 29:4. Essas palavras ressaltam a importância dos sons como manifestações da presença divina, algo que os cristãos interpretam como um lembrete de que Deus continua a se revelar de formas inesperadas. No entanto, a interpretação desses sons não é uniforme. Enquanto muitos os veem como sinais divinos, outros acreditam que são um fenômeno natural que ainda não compreendemos completamente. A ciência moderna nos oferece uma lente fascinante para analisar esses eventos. Alguns especialistas sugerem que os sons podem ser gerados por vibrações subterrâneas, enquanto outros apontam para mudanças na atmosfera ou até mesmo ondas gravitacionais como possíveis explicações. Independentemente da origem, esses sons destacam a complexidade do universo e o quanto ainda temos a aprender. Eles nos lembram de que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, existem mistérios que desafiam nossa compreensão. E talvez isso seja parte do seu propósito: nos inspirar a buscar conhecimento, a explorar o desconhecido e a reconhecer a beleza do mistério. Os sons misteriosos também têm implicações sociais e culturais. Em tempos de incerteza, fenômenos como esses frequentemente servem como catalisadores de mudanças. Eles nos desafiam a questionar nossas prioridades, a repensar nossas crenças e a buscar maior unidade em um mundo frequentemente marcado pela divisão. Para os cristãos, esses sons são um chamado à ação, um lembrete de que o tempo para se preparar espiritualmente é agora. As Escrituras nos encorajam a estarmos atentos aos sinais. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus diz: "Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar."
Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Esse versículo ressalta a importância de reconhecer os sinais ao nosso redor e de nos prepararmos para o que está por vir. Mas como podemos nos preparar para algo tão misterioso e imprevisível? Para muitos, a resposta está na fé. A oração, a meditação e o estudo das Escrituras oferecem um caminho para encontrar paz e clareza em meio à incerteza. Além disso, esses momentos de reflexão espiritual nos ajudam a fortalecer nossa conexão com Deus e a buscar sua orientação em tempos de dúvida. No entanto, a preparação espiritual não significa ignorar o papel da ciência e do raciocínio lógico. Pelo contrário, é uma oportunidade de integrar diferentes formas de conhecimento. Afinal, a ciência e a espiritualidade não precisam ser inimigas. Ambas podem trabalhar juntas para nos ajudar a entender melhor o universo e nosso lugar nele. Essa integração é especialmente relevante em um momento em que fenômenos como os sons misteriosos nos lembram de nossa interdependência global. Esses sons são ouvidos em diferentes partes do mundo, afetando pessoas de todas as culturas e origens. Eles nos mostram que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos uma conexão comum como habitantes deste planeta. Além disso, os sons misteriosos nos incentivam a considerar nosso impacto no mundo natural. Vivemos em uma era em que as atividades humanas têm um efeito profundo no meio ambiente, desde mudanças climáticas até a poluição sonora. Esses fenômenos nos lembram de que somos parte de um ecossistema maior e de que nossas ações têm consequências que vão além de nós mesmos. Os sons também servem como um lembrete de nossa vulnerabilidade. Em um mundo onde a tecnologia muitas vezes nos dá uma falsa sensação de controle, esses fenômenos nos mostram que há forças além do nosso alcance. Isso pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade de humildade e reflexão. Para os cristãos, essa vulnerabilidade é um chamado à confiança em Deus. Em Provérbios 3:5-6, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa confiança é fundamental para enfrentar o desconhecido com coragem e fé. Os sons misteriosos também têm um impacto emocional profundo. Eles despertam sentimentos de fascínio, temor e até mesmo reverência. Esses sentimentos nos conectam a algo maior do que nós mesmos, seja a vastidão do universo ou a presença divina. Eles nos lembram de que a vida é cheia de mistérios e que esses mistérios são parte do que torna a existência tão rica e significativa. Ao refletir sobre esses sons, somos incentivados a buscar um equilíbrio entre curiosidade e aceitação. Não precisamos ter todas as respostas para apreciar a beleza do desconhecido. Em vez disso, podemos usar esses fenômenos como uma oportunidade para explorar, aprender e crescer, tanto espiritual quanto intelectualmente. Se você está intrigado por esses sons e quer explorar mais sobre o que eles podem significar, convidamos você a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no nosso canal para acessar conteúdos que desafiam sua mente, fortalecem sua fé e o conectam com os mistérios do universo. Os sons misteriosos do céu são um lembrete de que vivemos em um universo cheio de mistérios que ainda não compreendemos completamente. Para muitos, esses sons evocam sentimentos de fascínio e reverência, enquanto para outros despertam temor e curiosidade. Mas talvez o aspecto mais importante desses fenômenos seja o impacto que eles têm em nossas vidas, levando-nos a refletir sobre nosso lugar no mundo e nossas conexões com o divino. Para os cristãos, esses sons são mais do que apenas ruídos inexplicáveis.
Eles são um chamado à vigilância espiritual. As Escrituras estão repletas de alertas sobre a necessidade de estar preparado para o cumprimento das profecias e o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo escreve: "Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite." Essa analogia ressalta a importância de estarmos atentos e prontos para o inesperado. Mas como podemos responder a esse chamado? Uma maneira é buscar um relacionamento mais profundo com Deus por meio da oração e da leitura das Escrituras. Esses atos não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos dão a paz e a coragem necessárias para enfrentar tempos de incerteza. Além disso, eles nos ajudam a encontrar significado em meio ao mistério, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa busca por respostas. Os sons também nos desafiam a explorar a conexão entre ciência e espiritualidade. Vivemos em uma era em que temos acesso a ferramentas incríveis para investigar o mundo ao nosso redor, desde telescópios que nos permitem olhar para as estrelas até sismógrafos que registram os movimentos da Terra. No entanto, mesmo com todo esse conhecimento, ainda há muito que não entendemos. Isso não deve ser motivo de frustração, mas de inspiração. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua que nos aproxima do Criador e de sua obra. Além disso, os sons misteriosos nos lembram de nossa interconexão global. Eles não são limitados a uma única região ou cultura, em vez disso, são um fenômeno compartilhado que transcende fronteiras. Isso nos desafia a trabalhar juntos como humanidade para entender melhor nosso mundo e nosso papel nele. Em tempos de divisão e conflito, esses sons podem servir como um lembrete de que compartilhamos mais em comum do que imaginamos. Por fim, os sons misteriosos nos convidam a refletir sobre nossa vulnerabilidade e nossa dependência do divino. Eles nos mostram que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e científicos, ainda somos pequenos diante da vastidão do universo. Essa percepção pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade de crescimento. Em vez de temer o desconhecido, podemos usá-lo como um catalisador para buscar respostas, fortalecer nossa fé e nos conectar uns aos outros. Convidamos você a continuar essa jornada de descoberta conosco. Inscreva-se no nosso canal para explorar mais sobre esses mistérios e outros tópicos fascinantes que desafiam nossa compreensão. Juntos, podemos buscar respostas e encontrar significado nos mistérios do universo. E lembre-se, não importa se você interpreta esses sons como fenômenos naturais ou como sinais divinos. O importante é como eles nos fazem sentir e o que fazemos com essas emoções. Use esse momento como uma oportunidade para crescer, aprender e se conectar com algo maior do que você. Afinal, a verdadeira beleza do mistério está em sua capacidade de nos inspirar a ser melhores, tanto como indivíduos quanto como comunidade.